Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 8 ao 15, que diz assim: Foram certa vez as árvores a ungir para si um rei. Disseram à oliveira: reina sobre nós. Mas a oliveira lhe respondeu: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, iria dominar sobre vós? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, iria dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu, reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde, refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Meus amados e queridos irmãos, nós vamos meditar nesta ocasião sobre um assunto intitulado Uma Escolha Errada. O livro de Juízes, um livro muito importante e singular na Bíblia, fala sobre a situação de Israel após a morte de Josué. Josué não teve a mesma preocupação que Moisés teve. Quando Deus disse a Moisés que Moisés iria morrer, iria se reunir a seu povo, nós vemos que Moisés, a primeira coisa que ele pediu a Deus foi que escolhesse um sucessor, um homem que fosse adiante do povo na conquista da terra. Moisés morreu, Josué assumiu, conquistaram parte da terra que o Senhor havia prometido, foi feita a divisão e cada um foi habitar na sua herança. Alguns tinham ainda que conquistar esta herança. E o livro de Juízes narra sucessivos desvios de Israel durante o tempo em que passou-se depois da morte de Josué. E o versículo chave do livro de Juízes é o capítulo 21, versículo 25. Diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Fica bem patente, bem claro no livro de Juízes, que o desejo de Israel era ter uma liderança forte, comprometida com Deus, que os conduzisse a vitórias espirituais, como foi Moisés, como foi Josué. A necessidade de uma liderança eficaz se torna visível no desejo do povo. O povo pediu para Gideão: vem tu, reina sobre nós, porque Gideão foi muito usado por Deus, e através de Gideão Deus operou um livramento grande. Então eles disseram: é esse o homem que reinará sobre nós. Gideão disse: não, nem eu, nem meus filhos, nem os filhos de meus filhos, sobre vós domine o Senhor. Muitas das vezes nós somos levados a escolhas que muitas das vezes não condiz com a escolha de Deus. A Bíblia declara, Deus declarou: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E a Bíblia, ela tem várias lições de escolhas equivocadas, de escolha errada. A escolha de Saul, uma precipitação do povo. E também a Bíblia declara de que várias escolhas de Deus não foi compreendida pelo povo. E o livro de Juízes mostra muitas escolhas erradas, equivocadas,
mas também fala sobre a misericórdia de Deus. O assunto que nós vamos meditar agora fala sobre um jovem chamado Jotão. Ele era filho de Gideão. Eles tinham um irmão por parte de pai chamado Abimeleque. E Abimeleque, quando Gideão recusou-se a governar, Abimeleque foi, através de uma astúcia, ele pagou 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e eles convidou seus irmãos para que eles fossem com ele a um lugar. Então nós vemos que ali ele, usando de astúcia, ele matou seus irmãos e se declarou rei. Só que um deles, o mais novo, Jotão, se fingiu de morto. Depois fugiu e foi habitar em um lugar distante. E dali ele proferiu uma parábola. E é sobre esta parábola que nós vamos meditar agora. E esse assunto tem por título: uma liderança, uma escolha errada. E mais propriamente, uma liderança indesejada. Uma das coisas que nós mais vemos na Bíblia, Jesus usou deste método de ensino, é usar parábolas e ilustrações para que nós possamos entender uma verdade bíblica. Quantas vezes Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um homem, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, o reino dos céus é semelhante a um casamento, usando de ilustrações e de parábolas para que nós possamos entender melhor o que a Bíblia quer nos ensinar. E Jotão usou uma parábola para mostrar aos cidadãos de Siquém a escolha errada que eles fizeram. Primeiro ele diz assim, versículo 8 diz assim: foram uma vez as árvores a ungir para si o rei, disseram a oliveira: reina sobre nós. Primeiro ponto que eu vejo aqui: por que a oliveira rejeitou? Por que a oliveira rejeitou? Em primeiro lugar, vamos analisar algumas coisas sobre a oliveira. A oliveira, ela produz o azeite. O azeite era muito importante em Israel e é para nós até o dia de hoje. O azeite tinha funções específicas na Bíblia. O azeite era usado para ungir rei e sacerdote. O azeite era usado como remédio. O azeite era usado como moeda de troca para pagar dívidas. O azeite tinha finalidades excelentes na Bíblia. E a oliveira disse para as árvores: deixaria eu de ser usada por Deus, de ser fonte de bênção espiritual para Deus, para reinar sobre vós? Deixaria eu uma vocação, uma chamada tão brilhante, importante, para reinar sobre vós? Quantas pessoas se esquecem, irmãos, que o mais importante do que um cargo, do que uma posição, de uma liderança, é ser usado por Deus dentro da área específica a qual Deus tem nos chamado. Há pessoas que desejam apenas ter cargo, ter posição, ter título, e dizer: eu sou, eu posso, eu faço, Deus me usa, é comigo a liderança. Mas a oliveira disse: não. Quantos são tentados
E isso eu digo não é pelo inimigo não, mas é pelo seu ego, pela sua carne. E aceitam propostas que muitas das vezes não são propostas que procedem de Deus. Vamos ler aqui a função do azeite, Salmo 104. Veja o que diz a Bíblia Sagrada. Salmo 104, versículo 15. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o seu coração. Olha a função do azeite: fazer reluzir o rosto, resplandecer o rosto. Quantas pessoas que hoje, em vez de buscarem uma bênção espiritual de Deus, em vez de buscarem de Deus algo que seja frutífero no seu ministério, algo que seja verdadeiramente segundo a vontade e a direção de Deus, mas procuram uma posição a qual Deus não chamou. É o caso de Abimeleque. Abimeleque se declarou rei. Hoje tem pessoas que se declaram missionários, se declaram pastores, e hoje estão perdendo a bênção de Deus. Jeremias disse: mas eu não me apressei a ser pastor após ti. Tiago diz: amado, muito de vós não desejais ser mestres, ou seja, pastores, sabendo que sobre nós repousará mais duro juízo. Porque a oliveira disse não, porque a oliveira é símbolo do Espírito Santo. Em segundo lugar, porque o azeite, produto da oliveira, simboliza a nova vida em Cristo. Vamos ler Romanos, capítulo 11, versículo 17, diz assim: se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. O que é mais importante na vida do crente? Porque nós éramos zambujeiro bravo, mas nós fomos enxertados na oliveira e recebemos o alimento que tão importante é para a nossa vida. Mas tem pessoas que não querem isso não. São pessoas que não vivem um cultivo espiritual, de uma vida de comunhão com Deus, de dizer, como disse a amada em Cantares: eu sou dele e ele é meu, ele me tem afeição. O mais importante, irmãos, na nossa vida não é possuir um título, não é possuir um cargo, não é presidir, não é pregar, não é ensinar. O mais importante na nossa vida é aquilo que disse Jesus: estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O mais importante na nossa vida é estar em Cristo, é ser alimentado por Ele. Irmãos, é estar preparado para vencer o nosso adversário, para vencer o mundo, para vencer a carne, para vencer o pecado, e um dia entrar no céu pelas portas. Porque o céu não é para quem tem cargo, o céu não é para quem tem posição, o céu não é para quem tem o título, o céu é para quem é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. O céu é para aquele que permanecer até o fim. O céu é para aquele que é fiel até a morte. Prosseguindo, vejamos agora versículo 10. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Verso 11. Mas a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria dominar sobre as árvores? Agora as árvores vão e procuram a figueira.
Mas a figueira disse não. Por quê? Porque a figueira tinha uma importância muito grande na vida de Israel. E esta importância não se referia a liderar Israel. Muitas pessoas se acham importantes demais pelo título que possui. Já outros acham que não tem nenhuma importância porque não possui nenhum título. E muitas das vezes Deus quer usar pessoas que aceitem ser anônimos. Veja 2 Reis capítulo 5, quando uma menina da terra de Israel, uma menina foi usada, e através daquela menina houve o maior milagre em Israel e a maior conversão de toda a Bíblia, que foi a conversão de Naamã. A menina da terra de Israel foi usada e disse assim para a sua patroa: olha, se o meu senhor estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, ele seria curado da lepra. Olha que mensagem simples. O homem creu, foi a Israel e foi curado. Aquela menina foi depois dito o nome dela? Aquela menina foi honrada depois pela nação ou por Naamã? A Bíblia não menciona isso. Eu estava esse dia conversando com uma pessoa, e esta pessoa disse que queria ser como Gideão foi. Eu falei: irmão, não é melhor ser como um dos 300? Não, aqueles 300 são anônimos. Mas você quer ser como Gideão, quando ele era novo, maduro, ou na velhice? Porque Gideão na velhice tornou idólatra, fez todo o povo pecar. Quantas pessoas que quer nome, quer posição, quer título. João Batista diz: convém que ele cresça e eu diminua. Agora a figueira disse não. Por quê? A figueira disse não, porque a figueira era usado como remédio. Vamos ler 2º livro dos Reis, capítulo 20. 2º livro dos Reis, capítulo 20. Vamos ver aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Deixa-me ver o versículo 2. Então virou Ezequias o seu rosto para... Capítulo 20, versículo de número 2. Então virou Ezequias para a parede e orou ao Senhor. Muito bem, nós vemos, irmãos, que a figueira foi feita uma pasta de figo para que Ezequias fosse feito um remédio para ele, para que ele pudesse ser curado daquela enfermidade. Então nós vemos, meus amados e queridos irmãos, que Deus usou o profeta Isaías para falar com Ezequias, e usou uma pasta de figo, uma pasta de uma fruta da figueira, para que com esta pasta pudesse fazer o remédio para curar o rei Ezequias. Nós vemos aqui que Deus usou uma coisa tão simples, tão singela, e muitas das vezes até desprezada,
para fazer um remédio potente que curou uma enfermidade de um rei. Muitas das vezes as pessoas querem um destaque, uma posição de grandeza, e esquece daquilo que Jesus disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas ao sábio e entendido, e revelaste aos pequeninos. Nós temos que ter um cuidado muito grande para não desejar sermos grandes, porque grande é o Senhor. O próprio Jesus, em João 5,31, ele declarou: se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Mas hoje as pessoas procuram mais ter uma posição de destaque, para que através desta posição de destaque eles possam ser conhecidos. João Batista diz: convém que ele cresça e eu diminua. Vamos ler mais um versículo da Bíblia agora, para que nós possamos entender melhor o que está sendo explanado. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 11. Muito bem, versículo 12, diz assim: aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, a voz das rolas ouves em nossa terra. A figueira, versículo 13, já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu perfume. Em terceiro lugar, a figueira nunca deixaria as suas atividades, aquilo que Deus separou para a figueira ser, para ir dominar sobre as árvores. A figueira, Cantares 2,13, é o símbolo da bênção de Deus. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, a figueira já deu seus figuinhos. Aqui é o símbolo do crescimento espiritual da igreja. Deus quer te usar, porque através de ti Ele vai dar o crescimento à sua igreja. Não precisa que você possua uma posição de destaque, não precisa que você possua o seu nome colocado acima dos outros nomes, porque na igreja grande é o Senhor, e muitas das vezes o anonimato é melhor do que a grandeza que muitas pessoas desejam. Eu já falei uma vez em uma mensagem, e volto a repetir porque cabe aqui, que uma certa pessoa era muito usada por Deus, e um dia estava escalado para trabalhar à noite, e não foi no culto. E as pessoas viciadas, acostumadas a ver aquela pessoa ser usada, quando chegaram no culto, disse: o irmão fulano não está no culto hoje. Não, hoje ele está escalado para trabalhar à noite. Hoje Deus não vai falar. Hoje não vai ser aquele culto. Terminou o culto, foram embora. No outro dia encontraram com aquele irmão e disse: irmão, sentimos tanta sua falta no culto de ontem. Não falta mais não, irmão. Porque quando o irmão não vai, Deus não fala na igreja. E o irmão olhou para eles e disse assim: tudo bem, eu vou fazer o possível para não faltar mais o culto. Fiquei com pena de vocês. Nunca mais aquele irmão foi usado por Deus. Porque Deus disse através de Jeremias: a minha glória não dou a outrem. Mas as pessoas hoje querem a glória de Deus para si, querem que o seu nome seja aclamado e afamado. Mas a figueira disse não. Mas as árvores não desistiram, foram procurar a videira. Versículo 12: então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho que alegra a Deus e os homens? Iria dominar sobre as árvores? Por que a videira disse não? Primeiro,
Porque a videira é o símbolo, produz a uva, que é o símbolo da alegria espiritual. É o símbolo da alegria do Espírito Santo. E muitas das vezes o que nós temos visto em muitos lugares são mais emocionalismo, descontrole emocional, falta de temor a Deus, e confundem isto com a alegria do Espírito, com a ação do Espírito Santo. Elias, profeta, grande profeta, conhecia o Deus de fogo. Quanta gente gosta de cantar Deus de fogo, ai Jesus. Elias conhecia o Deus do terremoto, o Deus do vento forte, o Deus da chuva, que fez derramar a chuva depois de 3 anos, 6 meses de seca. Mas quando Elias estava na caverna, uma voz suave veio falar com Elias. Era esta voz que Elias não conhecia. Era este agir de Deus que faltava na vida de Elias. Infelizmente hoje nós vemos na igreja pessoas que para eles, se o culto não tiver aquele descontrole emocional, Deus não está presente. E não é esta a realidade. Isto não é servir a Deus. Eu sou pentecostal e glorifico a Deus por isso. Tenho uma alegria muito grande na minha vida de ser pentecostal. Mas uma coisa que eu entendo na Bíblia é que existe muitas coisas, muitos movimentos por aí que pode ser tudo, menos movimento pentecostal. E entre elas está o descontrole emocional que muitas pessoas têm. Por que a videira disse não? Porque a videira é símbolo da alegria do Espírito Santo. Segundo lugar, porque a videira não poderia ser vendida nem desvirtuada da sua posição. 1 Reis capítulo 21, versículo 3, a Bíblia declara que Acabe quis comprar a vinha de Nabote. E Nabote disse: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. A vinha, ela era uma herança. A vinha não podia ser vendida. A vinha não podia, que ninguém comprar uma vinha. Era herança que passava de geração em geração. A liderança na casa de Deus, irmãos, não é para ser negociada, não é para ser comprada nem vendida, e nem colocado segundo padrões humanos, mas é uma herança de Deus. É Deus quem escolhe. Escolheram Saul porque ele era alto, forte, bonito, sobressaía todo o povo. Mas Saul foi uma negação e Deus rejeitou a Saul. Embora Samuel passasse uma noite no monte orando por Saul, no outro dia de manhã Deus disse para Samuel, 1 Samuel 16: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reines mais sobre Israel? Agora Deus diz assim: entre os filhos de Jessé eu tenho me provido de um rei. Irmãos, a obra é de Deus, a escolha é de Deus. Mas hoje muitas pessoas não estão pensando nisso. Absalão, por ser o mais bonito, mais forte, o mais velho filho de Davi, disse: não, eu vou reinar. E se levantou contra o pai e morreu pendurado numa árvore. Deus não tem compromisso com o rebelde. Adonias disse: não, eu sou mais velho, muito mais velho do que Salomão. Mas Deus não havia escolhido Adonias nem Absalão. Deus havia escolhido Salomão. A escolha de Deus, quando ela não é respeitada, e muitas pessoas dizem assim: não, fulano assumiu, não foi de Deus, mas ele está aí na liderança. Mas irmãos, do mesmo jeito que Deus cobrou de Abimeleque,
Deus vai cobrar de muitos que usurpam uma posição. Em quarto lugar, e eles foram chamados espinheiro. Veja o versículo 14. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu, reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se na verdade me ungir rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma o cedro do Líbano. Todos conhecem o que é o espinheiro. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Por que o espinheiro não podia reinar sobre as árvores? Primeiro, porque o espinheiro não produz frutos, é inútil. João 15,6, Jesus disse assim: eu vos nomeei para que vades, dê fruto e o vosso fruto permaneça, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, que fruto que o espinheiro produz? Que fruto? O espinheiro só serve para contenda. O espinheiro só serve para magoar, para entristecer, para ferir. E o fruto que é importante? É isso que muitas pessoas se esquecem. Que na obra de Deus o importante é dar frutos. E frutos que permaneçam. Pare para refletir agora que fruto você está produzindo na obra de Deus. Por que desejar uma coisa para a qual Deus não chamou? Por que desejar uma coisa para a qual você não tem essa chamada de Deus na sua vida? O espinheiro é inútil. Segundo lugar, o espinheiro não produz sombra, não há descanso. Vamos ler um versículo aqui na Bíblia Sagrada. Vejamos aqui, no livro de Salmos. A Bíblia declara que o espinheiro não produz sombra, não há nele descanso. A Bíblia diz no Salmo 91, versículo 1, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, verso 1. Em Deus há descanso. Na liderança escolhida por Deus, há refrigério para a nossa alma. Mas hoje, o espinheiro só produzia contenda, desgaste. O espinheiro só suga da árvore, mas a ela não concede nada. Em terceiro lugar, porque o espinheiro não pode reinar? Porque produz fogo estranho, destruidor. Nós vemos um exemplo claro de fogo estranho. Nadab e Abiú, filho de Arão, Levíticos capítulo 10, beberam e foram oferecer fogo estranho ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor o matou, porque foram oferecer fogo estranho ao Senhor. Cuidado com o fogo que você tem visto, porque pode ser que seja fogo estranho. Peça a Deus que Deus lhe conceda que você venha discernir o que é fogo do Senhor e o que é fogo de um espinheiro. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nada tenho
da tua glória. Ainda me escutas, quero viver diante de ti e da tua formosura. Nada sou, nada tenho para te oferecer, Senhor, mas com toda humildade aqui estou, apenas